dando continuidade à nossa aula, tá? Ainda na unidade 12, para nós resolvermos sistemas lineares, por exemplo, algo desse tipo aqui, tá? Formado com 3 equações lineares, só que agora a gente vai acrescentar mais um termo, que no caso seria o termo z. Bom, então aqui eu tenho 3 linhas, né? E aí a gente vai aprender a resolver esse problema, a resolver esses tipos, né, de sistemas lineares. Um deles, uma das estratégias que você pode utilizar para resolver esse tipo de sistema é usando a regra de Cramer. Como é que a gente pode usar a regra de Cramer? A primeira coisa que você tem que identificar são os termos que estão na frente das incógnitas, tá certo? Por exemplo, aqui, o termo que aparece aqui na frente do x, aqui é 1, tudo bem? Então, aqui eu tenho o valor 1, aqui eu tenho o valor 2, e aqui na frente, lembra que tem 1, então aqui é o menos 1. Aqui na frente tem menos 1, aqui tem 2, aqui tem menos 3, aqui tem 4, aqui tem 1. E aqui também tem 1. Então, esse é o nosso sistema completo. No caso eu coloquei esses menos 1 aqui só para a gente entender melhor como é que vai funcionar o esquema. Esses números a gente vai formar uma matriz. A partir dessa matriz, nós vamos fazer o determinante. Tá bom? Então, vou retirar esse meu quadro. Daqui a pouco a gente volta com ele. Peguei meu sistema, coloquei aqui, tá? E já coloquei os valores e eu vou retirar esses números aqui da frente e vou formar uma matriz com eles, tá bom? Então vou colocar essa matriz aqui. Aqui está a minha matriz. Alunos, meus queridos alunos, se você não sabe, se você não aprendeu a calcular o determinante de uma matriz, então você não sabe resolver o teu sistema por regra de Cramer. Então a regra de Cramer vai precisar que nós saibamos calcular o determinante, tá certo? Então, como é que a gente calcula esse determinante, né? Nós aprendemos lá nas aulas anteriores sobre o determinante. Vou chamar o determinante de D, que vai dar menos 36. Então, esse é o determinante dessa matriz, tá? Onde é que eu vou usar a regra de Cramer? A regra de Cramer, ela tem algumas regrinhas, né? Nós vamos fazer o seguinte. Lembre que nós estamos querendo determinar quem são os valores de x, y e z, ou seja, qual é a solução do sistema. Então, o valor de x que nós temos que encontrar é exatamente o dx sobre d. Vou já explicar o que é esse d aqui, tá bom? Quem é o y? O y vai ser o y igual a dy sobre d. Sabendo que esse d aqui de baixo é exatamente este determinante aqui, ó. E o nosso valor z, que nós estamos querendo encontrar, vai ser o dz sobre d. Tá bom? Então, bem, para nós determinarmos quem é o x, a gente precisa achar essa razão aqui. O d eu já sei quem é. Como é que eu acho o dx? Ó, eu vou voltar aqui com o meu quadro, tá? O que é o dx? Então, para nós calcularmos o dx, o nosso dx, eu tenho que substituir esses valores aqui. Esses valores nós chamamos de valores independentes. Então, para eu achar o dx, eu tenho que substituir esses valores no lugar desses valores aqui. E os outros nós vamos só repetir. Tudo bem? Então, eu vou colocar a minha matriz dx no quadro principal. Muito bem. Então, eu vou só substituir como havia explicado antes, vou substituir esses valores aqui na coluna do x, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Pronto. Então, eu já substituí esses valores no lugar dessa coluna de x, tá bom? E essa coluna de valores, que nós chamamos de valores dependentes, né? Eu vou só substituir ela na segunda coluna, certo?
Então aqui vai ficar 2. Tudo bem? Agora eu vou fazer a mesma coisa com os valores de z. Pronto, aí eu vou fechar aqui a minha matriz. Então veja, para eu calcular esse dx aqui, eu tenho que substituir esses valores, que nós chamamos de valores independentes, na coluna do x, para eu achar o dx, tá certo? Então, calculando o determinante dessa matriz, o nosso dx vai ser igual a menos 36. Esse é o nosso dx. Agora eu quero achar o dy. Então, o que a gente faz? Aqui no meu quadro extra, eu vou substituir essa coluna dos valores independentes no lugar da coluna do y, para poder eu achar o meu dy. Tá certo? Então, aqui eu vou substituir esses valores aqui nessa coluna aqui para eu achar o dy. E o que acontece com essa coluna do x e do z? A gente só faz repetir. Muito bem. Essa coluna vai ser substituída por os valores de y. Então, essa coluna do x eu vou repetir. Pronto. E agora eu vou substituir esses valores aqui. Então, aqui o menos 5 no lugar do menos 2, o menos 3 no lugar do menos 2 e os 4 no lugar do menos 1. Então, aqui vai ficar esse valor no lugar desse, esse no lugar desse, esse no lugar desse. Pronto. E esses a gente repete. Pronto, fechei a minha matriz. Isso aqui é igual. Agora eu vou calcular o dy. Então, o determinante da matriz dy vai ser igual a 72. Agora, vou fazer o mesmo processo para achar o dz. Vou pegar essa coluna e substituir aqui no lugar dos valores da coluna de z. E o que acontece com os de x e dy, a gente só repete. Tudo certo? Então, vou organizando a matriz. Vai ser 1, menos 1 e 4. O valor de y são 2, menos 2 e menos 1. E os valores de z, a gente vai repetir por esses valores independentes. Fechei a matriz, aí eu calculo o valor do determinante z, que nós chamamos de dz. Então, aqui é o nosso dz igual a menos 72. Tudo bem? Agora eu vou achar a solução do meu sistema. O que é a solução? É você determinar quem são os valores de x, y e z. Então, aqui vai ficar, quem é o meu dx? É o menos 36. Então, aqui menos 36 dividido por menos 36, isso daqui vai dar 1. Então, agora o dy é 72, dividido por menos 36, isso aqui vai me dar menos 2. Quem é o dz? O dz é menos 72 sobre menos 36. Isso aqui vai me dar 2. Tudo bem? Então, a solução do sistema é x, que é 1, y, que é menos 2, e x, que é, e z, que é 2. Tudo bem? Então, com essa ideia, você vai responder as questões do positivo. Você vai responder as questões do positivo, página 44. Então, essa questão não é para você me entregar, tá bom? É para você calcular a solução de um sistema usando a regra de Cramer. Então, voltando, eu deixei aqui o meu sistema e a minha matriz, que eu quero analisar algumas coisas a partir desse resultado. Então, queridos alunos, aqui está o nosso determinante. Tá? Se o determinante ele deu diferente de zero, toda vez que o determinante for diferente de zero, nós dizemos
que o nosso sistema ele é possível e determinado. Tudo bem? Então, SPD significa sistema possível e determinado. Bem, eu coloquei um sistema aqui razoavelmente simples, tá? Para a gente resolver e a gente vai analisar o que acontece, o que a gente pode retirar de informações a partir da solução desse sistema. Tudo bem? Então, como é que dá para a gente resolver esse sistema? Você pode resolver pela regra de Cramer, tá? Ou resolvendo por método da substituição. Enfim, existem várias formas de você resolver um sistema. Mas eu vou adotar um sistema que ele é bem comum para nós, tá bom? Então eu quero, por exemplo, eliminar aqui o y. Tá? Então eu vou multiplicar esse termo aqui por menos 2. Tudo bem? Então quando eu colocar substituir, multiplicar esse menos 2 com y, então vai ficar 2 e menos 2 aqui. Então na hora que eu somar, vai dar 0. Só que esse termo menos 2, ele é multiplicado pelo 8, multiplicado pelo y e multiplicado por esse 2 aqui, ó. Tá bom? Então eu vou multiplicar. O que acontece com esse termo de cima? A gente só repete, tá bom? Repeti a linha de cima, agora eu vou multiplicar toda essa linha por menos 2. Tudo bem? Então o nosso termo, a nossa linha ficou assim. Vou fechar o meu sistema e aí eu vou somar. Então, aqui vai dar 0 na hora que eu somar. Aqui vai ficar menos 4 mais 3. Isso aqui vai me dar menos x. E aqui vai dar menos 2. Tudo bem? Então, quando a gente multiplica por menos 1, o resultado x é igual a 2. Então, eu já tenho aqui um valor de x igual a 2. Agora, eu vou determinar o valor de y. Então, eu vou pegar essa segunda linha aqui, ó. Vou repetir ela aqui, certo? E eu vou substituir o valor de x que eu encontrei. Resolvendo essa equação, e y é igual a 4. Então, meus queridos, a solução do meu sistema é 2 e 4. Agora que vem as seguintes ideias. Então, por exemplo, toda vez que você encontrar um valor para x e para y, ou um valor para x, para y e para z, então o teu sistema ele vai ser possível e determinado. Chamamos de SPD. Então, sistema possível e determinado. Tudo bem? Então, agora eu vou te colocar uma outra situação. Muito bem, meus queridos alunos, aqui eu coloquei um sistema para nós analisarmos o que vai acontecer com esse tipo de sistema, tá? Eu vou resolver da mesma forma que eu resolvi da questão anterior, tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser eliminar aqui esse y, eu preciso multiplicar toda essa linha aqui por menos 2. Então, vou multiplicar essa linha aqui por menos 2, toda essa linha, distribuindo esse 2 em todos os termos, multiplicando vai ficar dessa forma, e essa linha aqui eu vou repetir. E aí, o que acontece quando a gente somar? Aqui, ó, 4y menos 4y é 0, menos 2x com mais 2x é 0. Isso aqui é igual a menos 10 com mais 7 dá menos 3. Isso implica dizer que 0 é igual a menos 3. Só que, meus queridos alunos, isso daqui não é verdade. Absurdo! Isso aqui é um absurdo. Então, nós dizemos que o nosso sistema ele é impossível, tá bom? Nosso SI é um sistema impossível, tá? Isso daqui não é verdade, então o nosso sistema ele é impossível. Muito bem, aqui tem mais uma situação de um sistema, tá bom? Então eu vou resolver esse sistema e vamos ver o que acontece. Eu quero eliminar agora o x, tá? Então, para eliminar aqui o valor de x, eu tenho que multiplicar esse termo por menos 2, tá bom? Mesmo esquema, vou distribuir esse menos 2 com esses valores e eu vou colocar aqui embaixo. Pronto, coloquei aqui embaixo e essa linha eu vou repetir.
Muito bem. Vou fechar o meu sistema e aí quando a gente somar, olha só, quer dizer que é 0 igual a 0. O que isso nos implica a gente dizer? Que toda vez que o teu sistema der 0 igual a 0, nós dizemos que o nosso sistema ele é possível, mas ele é indeterminado. Tudo bem? Isso quer dizer que existem infinitos valores para esta igualdade. Então, aqui finalizamos a nossa aula e eu gostaria que você entregasse, tá? Então, agora, essa atividade, livro de atividades, essa questão do livro de atividades, página 23, questão 6, essa questão você vai ter que me entregar hoje, tá? Valendo presença. Então, meus queridos alunos, aqui finalizamos a nossa aula, tá? Não esqueça de me entregar somente essa questão, tá bom? Então, entregar somente essa questão. E as do positivo é para você fazer aí na sua casa e depois na próxima aula a gente pode fazer a correção dessas atividades. Muito obrigado e até a próxima.